Bom, pessoal, alguém está com alguma dúvida ou quer contribuir da semana passada, alguma coisa? Semana passada nós fizemos a introdução 13 e a introdução 14, né? Na introdução 13 nós falamos das divergências das mensagens, né? Cada espírito trazendo de uma forma, até pela vivência do espírito, né? Pela perspectiva que o espírito traz diante da pergunta que é colocada, diante da situação que é apresentada, né? E nós trouxemos também um olhar que o ambiente influencia muito. O desenvolvimento do médium influencia muito, a qualidade, né, o emocional do médium também influencia. Então, dependendo do tipo de experimento que é feito, com o tipo de médium, dependendo do local, dependendo da pergunta, nós vamos ter divergências no tipo de resposta. Lembrar que cada espírito é um ser, né, que desencarna, é um espírito que desencarnou e continua com a sua individualidade, né? E ele também trouxe no 14 em relação aos erros ortográficos, que não desqualifica a qualidade da mensagem. Nem o falado, às vezes o falar errado também, nós nem mencionamos isso, mas o escrever também não. O espírito só corrige quando vai ter uma alteração, então, no entendimento da mensagem. Caso contrário, ele deixa, porque o que importa, de fato, é a essência, né? E nós continuamos, então, com as refutações. O pessoal ainda achando alguma coisa para não validar a doutrina, né? Para invalidar a doutrina. E confesso que quando eu li esse item de novo, era um item muito curtinho, né? E aí eu falei, bom, acho que eu vou juntar o 15 e o 16, mas o 16 era mais comprido. Aí eu falei, bom, acho que eu não vou juntar não. E ainda bem que não juntou não. Porque eu fui fatiando ele em pedaços e aí nós vamos ver a preciosidade que Kardec deixou pra gente, né? Então, estava passando um pouco despercebida essa preciosidade, confesso. Então, ele vai abordar, nesse capítulo 15, muito a respeito do medo. Do medo que é tentado colocar em nós sobre a doutrina espírita, né? E também o medo que muitas vezes nós temos daquilo que é desconhecido, né? Então, vamos começar no início da introdução. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhece. Daí a pressa com que do fato de haverem perdido a razão alguns dos que se entregaram a esses estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisso uma objeção séria? Então vamos pensar na época de Kardec e aos dias de hoje. Eu ouvi muito isso, mas eu imagino ao tempo de Kardec, né? Dizendo que aqueles que exercitariam então o Espiritismo seriam chamados de louco. Aqui ele vai trabalhar justamente o medo que é imposto sobre a gente ser visto como louco, porque era coisa de louco, né? Então, ele traz para nós também assim, algumas pessoas que não conhecem. É natural que aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente vai tirando pré-julgamentos e a ideia é a gente se afastar, refutar. Muitas vezes a gente fala assim, eu não posso dar opinião porque eu não conheço. Não é isso que a gente faz. A gente já começa a querer criar na nossa cabeça algum argumento para poder, né, trazer ali uma opinião. Então, muito já se falava que o Espiritismo era coisa realmente de maluco, né? E hoje em dia ainda, a gente ouve assim, não mexe com essas coisas não é muito boa, essas coisas não vai fazer muito bem, né? Depois você vai ver o que vai sobrar para você. Porque é a falta realmente de conhecimento. Existem linhas que trabalham com a questão espiritualista que de fato seguem uma linha complicada, né? Mas não é o caso do Espiritismo. Como às vezes as pessoas não têm esse olhar de diferenciar, aí acaba tendo então esse aspecto, né, de ser algo ruim. Hoje eu preciso muito projetar, porque Kardec ele escreveu a introdução, mas por todas as obras ele foi trazendo conteúdo. Então, para a gente entender que hoje eu preciso, né? Então,
Eu coloquei para nós iniciarmos um olhar sobre o livro que é o Espiritismo, que é um livro que trabalha justamente a introdução, né, do livro dos Espíritos. E numa conversa com o cético, Kardec vai trazer justamente essa afirmação, porque ele vai abordar a loucura, o suicídio e a obsessão, mas em especial nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar sobre a loucura. Então Allan Kardec traz assim, ó: deveis conhecer o provérbio, quem quer matar o cão, diz que o cão está danado. Então, se alguém quer acabar com o espiritismo, vai dizer que é algo de louco, vai colocar medo, vai buscar ferramentas para nos afastar, criar uma justificativa porque a gente não vai, então, em busca desse conhecimento. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos, como este lhes pareceu próprio, para despertar temores e suscetibilidades. Empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Então aqui nós vamos perceber que a todo momento há uma tentativa, há um pretexto de criticar o movimento, né? De criticar aquilo que Kardec trazia, de criticar as descobertas, de criticar a ciência. Tudo que Kardec trazia, havia pretextos criticando, né? E ele coloca assim: não se resiste ao mais ligeiro exame. Então, tentam colocar medo, tentam criar preocupações, mas quando a gente para observar, ainda que superficial, mas um pouco profundo, como ele coloca, de forma ligeira, mas buscando a verdade, profundo no sentido de buscar a verdade, ali a gente percebe que não tem nada demais, que nos dê medo, que a gente tem que se nos afastar. É por isso que ele fala: conquanto esses argumentos não resistam aos mais ligeiros exames. Há muitas pessoas que criticam sem ao menos conhecer o básico, sem ao menos olhar de forma ligeira a obra, né? Não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Por que eu trouxe aqui? Porque nós estamos falando que as pessoas diziam que a doutrina espírita transformaria pessoas em loucos, né? Havia um momento ali na França, mas na região da humanidade em si, que as histerias começavam a surgir e não havia explicações. E aí muitos atrelavam essas causas à própria doutrina espírita, né? Então, por que eu trouxe aqui? Porque a gente vai trabalhar a loucura e a gente tem que dividir muito bem o que é que eles estavam dizendo, tá? Então, ó, não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que os espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos e que muitas vezes têm as aparências da loucura propriamente dita. Esta afeição, muito frequente, é independente de qualquer crença do espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial, né? Então, nós vamos separar o que é loucura e o que é obsessão, né? Porque quando a gente busca o processo obsessivo, muitos já chegam na doutrina espírita pela porta das influências espirituais, ou por uma mediunidade descontrolada, ou por uma fixação mental muito grande. Se nós trabalharmos isso dentro do centro espírita, né, se nós fizermos as aplicações, todo o atendimento, a pessoa se liberta disso. Agora, da loucura que é patológica, não tem nada a ver. Então, o que está falando do medicamento? Não adianta nada eu tratar de questões espirituais com um remédio. Vai ser até prejudicial, porque está só tomando remédio, o organismo não tem efeito nenhum. Então, é isso que nós vamos separar. Nós não estamos falando de um processo obsessivo, porque obsessão existe. E a doutrina espírita vai trabalhar isso também. Nós estamos falando que as pessoas diziam que a doutrina espírita deixaria a gente louco, como uma doença mental. Naquela época, um distúrbio mental, tá?
Muita gente. Muita gente foi internada. Como se fosse louco. E às vezes era internado como se fosse louco, ficava e morria às vezes lá. Porque muitas vezes nesse processo da obsessão, né, ou da mediunidade não controlada, desenvolvida, sedava, né? E aí você vivia um grande tempo sedado. Tanto que quando a gente busca na Revista Espírita, eu não lembro o ano, acho que é de 88, 68. Eu não vou lembrar. Tem um estudo que eles compartilhavam com o governo da época lá, né? 66. E ele traz todo o olhar. Antes da doutrina espírita, já tinha um quadro gigantesco de loucos, digamos assim, né? O histórico era de 10 mil loucos. E aí, em questão de mais 20 anos, surge mais 20 mil loucos. E aí começam a olhar essa questão do que era essa loucura. E aí divide a loucura de fato como sendo alguns distúrbios, né? E aí divide outros como sendo a incompreensão da própria vida, que são os problemas que a gente encara hoje do olhar emocional, né? Então, esses 20 anos que se passam aí, né, esses 20 mil casos que surgem também, quando analisado, nós vamos trazer sobre isso. Não tem nada a ver com doutrina espírita ou com qualquer outra ciência. Tem a ver com a maneira como a pessoa encara a vida. E aí esses olhares diferentes para a vida ao longo do tempo vai influenciando, né? Tá? Eu trouxe para a gente também uma consideração lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec também traz, dentro do capítulo 4, que ele chama dos sistemas, o sistema da loucura, né? Pretendem, então, quem pretende? Aquele que é contra, né? Os incrédulos. Pretendem, então, que os que não iludem são iludidos. Ou seja, quem não está iludindo é o que está sendo iludido. Alguém está iludindo e alguém está sendo iludido, certo? O que equivale a qualificá-los de imbecis. Então, se eu estou falando, vocês estão acreditando, vocês são imbecis. Ou tolos, ou loucos, por acreditar no que eu estou falando. É isso que eles estão falando, né? Quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmo desse modo e sem cerimônias o privilégio do bom senso. Esse, o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Então, eles mesmos resolvem que eles são bom senso encarnado. Então, eles analisam e está tudo certo. Nós somos os loucos e quem analisa, né, a loucura nossa são eles, está tudo certo. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a sua banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso. Tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que tem por companheiros de infortúnio muitas pessoas de méritos incontestáveis. Então Kardec vai dizer, olha, não adianta a gente querer contestar, não adianta a gente querer brigar. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai começar a trazer o olhar racional, como ele fez em todo momento. Então, nós não vamos brigar, não vamos nada, está tudo bem. Né? Olha para quem está dentro da doutrina, aquele tempo, pessoas, grandes pensadores. Né? Olha para quem está junto, quem está refletindo. É louco? Não é. Nós estamos em boas companhias, né? Então, não vale a pena rebater, né? É o que Kardec vai trazer para a gente. E ele coloca o ponto, né? Se tornou ridículo, porque você tratar uma ciência daquela época, a gente tem que lembrar desse ponto da ciência, né? Como sendo as pessoas que aceitam a ciência como louco e ignorar todo o processo científico, não tem cabimento, né? Então é ridículo como ele coloca de fato. Então, voltando ao texto, não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual
que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Então, será que a gente deveria banir todas as disciplinas? E muitas vezes vão trazendo como sendo disciplinas que vão estimular a loucura? Porque ele vai falar, olha, há loucos que estavam estudando matemática, medicina, música, filosofia. Diversas outras áreas, outras ciências também apresentaram loucos. Pessoas que estavam com certos distúrbios, né? Ele fala, um cérebro fraco é afetado, como todos os outros são. Um cérebro fraco é um cérebro que tem um certo distúrbio, né? Então, quando a gente pensa, qualquer área de estudo pode afetar a nossa mente se a gente estudar em excesso, se nós não descansarmos, se nós bitolarmos naquela ideia, se criarmos uma ideia fixa, que é o que ele vai trazendo depois, né? Então não é só o espiritismo. Porque nesse aspecto, olhando para a matéria. E só que quando ele também coloca na parte da obsessão, aí ele está tentando achar um espírito. Os críticos, né? Não necessariamente eles aceitam. É que, teoricamente, os críticos eles não vão aceitar como sendo um processo obsessivo, né? Uma influência espiritual, né? Eles estão alegando que é uma doença patológica, né? Entendeu? Esse é o... Por isso que eu trouxe o inicial, para a gente falar assim, bom, ó, há uma diferença, né? Há uma mediunidade ou há uma influência espiritual e há as doenças patológicas, né, psiquiátricas, enfim, né? Há essa diferença. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão tentando trazer tudo para dentro de um olhar de uma doença, por exemplo, entendeu? Mental, né? Digamos assim. Nos trabalhos corporais, estropia-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas por se haver quebrado um instrumento, não segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Então, se o corpo machucou, se a mente machucou de alguma forma, lesionou, o espírito continua de que forma? Quando a gente encarna, a gente ganha um corpo material, ganha um cérebro novo para aquela constituição, para as experiências que nós vamos ter enquanto encarnados. Se nós temos algum problema ou tivemos algum problema ligado à questão cerebral, ou se nós machucamos o corpo, quando desencarnamos, como que o espírito está? Normal. Tá? Vamos colocar, mas por haver quebrado um instrumento, não segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Doutrina espírita estuda o espírito. Tá? Este permanece intacto e desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. Então, na hora que ele desencarna, ele recupera todas, né, as capacidades que ele tinha. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Kardec vai diferenciar a força física da força mental. O que ele está trazendo para nós é que há uma diferença entre a força física e a mental. Mas se eu uso o corpo material para atividade física de forma irregular, errada, eu vou prejudicar o corpo. E se eu uso a mente também para coisas equivocadas, de forma errada, sem o descanso e tudo mais, eu também vou afetar a questão mental, certo? Aí ele coloca para nós a questão que a mente também seria como o homem sendo um Marte. Se nós pensarmos na época de Kardec, ele gasta demais o seu corpo com as atividades em excesso que ele tinha
mas também a mente. Tanto que o desencarne dele é um aneurisma, né? Só que há uma condição diferente aqui que a gente precisa sempre pensar. Naturalmente, nós poderíamos pensar assim, bom, então, se Kardec usou de forma exagerada o corpo, será que ele cometeu um suicídio? Porque ele abreviou, ele gastou demais a máquina. Se de repente o exercício elevado mental dele pode ter levado a um aneurisma, que é o que aconteceu, então ele se suicidou. Porque o excesso da atividade dele é o que ocasionou o desencarne dele com 64 anos. Então é exatamente... Há uma diferença muito grande quando a gente pensa num suicídio inconsciente, digamos assim, com quem gasta o corpo de repente com bebida, com os vícios da vida, digamos assim, ou com aquele que gasta o corpo e a mente num bem maior para a humanidade. Então o que ele coloca aqui, antes de saber o que ia acontecer, é justamente esse ponto. Do mesmo olhar do homem, aquele que gasta a mente também pode ser visto como um Marte. E ele acaba sendo isso para dentro, né, desse olhar nosso. Tá? A gente conversava sobre isso essa semana ainda, né? Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Então, todas as grandes preocupações do espírito. Vamos pensar o que é preocupação. O espírito, ou nós, o espírito encarnado, traz grandes preocupações. Vamos pensar nas preocupações nossas. Podem ocasionar a loucura. Tanto a ciência, a arte e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária a predisposição orgânica do cérebro. Então tem uma predisposição. Quando nós encarnamos, nós já vamos vir com essa predisposição, pré. Ela pode ou não pode, tá? A causa primária, uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Então pode ser mais vulnerável ou menos vulnerável. Vamos imaginar assim, eu pego um cérebro, como eu coloco um cérebro mais fraco e um mais forte, né? Eu pego um mais forte e eu coloco ele para estudar muito. E posso colocar pressão, posso exigir, ele vai conseguir manter aquele ritmo. De repente eu faço essa mesma coisa com outro, o que eles chamam de cérebro fraco. E aí, a primeira vez que coloca a lição, estou cansado, você força mais um pouco, aí você cobra mais um pouco, daqui a pouco dá estresse. Então o outro não deu nada, o outro deu. Há predisposições. Esse é um exemplo, né? Então há predisposição, há uma vulnerabilidade ali, né? Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal, que então se muda em ideia fixa. Aqui é o problema, né? Então, deu a predisposição, atingiu a predisposição, vai tomar agora o caráter da preocupação principal, agora vira uma ideia fixa. Então agora aquilo que era só uma preocupação vira algo fixo, que eu não consigo me livrar daquilo. Quando a gente, nos domínios da mediunidade, tem um capítulo, que é o capítulo 4, acho que é isso. Ele tem um trechinho que André Luiz coloca sobre essa ideia fixa. E quando a gente entra numa ideia fixa, nesse processo da loucura, nós não conseguimos perceber nem o tempo. O tempo começa a ser variável para nós, porque tudo está em torno dessa ideia fixa. E a gente perde a noção de todo o resto. Ele está trabalhando agora a loucura, de fato, como é a loucura, diferenciando do processo obsessivo. Podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. O que ele está trazendo aqui? Olha,
pode ser, inclusive, que a ideia fixa seja o espiritismo. E ele vai ficar louco porque ele fixou a ideia na doutrina espírita. Pode ser. Mas não é por causa da doutrina espírita. É por causa da ideia fixa dele. Pode ser Deus. Pode ser o anjo. Pode ser o demônio, o diabo, né, como ele coloca. Pode ser alguém que fixou todo o seu pensamento na fortuna, no dinheiro. Se ele perde, ele fica louco. Então, tudo está voltado para isso. Então, tem a base principal disso tudo. Não é simplesmente porque eu estou estudando uma doutrina ou uma ciência que eu vou despertar para essa loucura, né? Gente, acho que não é. Provavelmente, o louco religioso ter-se-ia tornado um louco espírita se o espiritismo for a sua preocupação dominante. Então, se o espiritismo for a preocupação dominante, ele vai se tornar, e tem a predisposição, né? Ele vai se tornar, então, um louco religioso dentro da doutrina espírita. Do mesmo modo que o louco espírita o seria sobre outra forma, de acordo com outras circunstâncias, né? Então, se a gente estiver interessado com a ideia fixa no espiritismo, isso pode virar até uma obsessão muito forte, também causando isso também, né? Então, o problema não está no espiritismo ou na religião, vai estar no próprio olhar fanático que nós vamos tendo sobre aquela ideia, né? Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio. Não tem privilégio do quê? Kardec está dando uma risadinha aqui, né? Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio. Privilégio do quê? De enlouquecer ninguém. Nem se ele quiser. Ele não tem esse privilégio. Porque está muito fora da nossa condição a loucura. Como que poderia o estudo de algo te ocasionar isso? Então ele não tem esse privilégio, não é? Alguns a esse respeito, né? Algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Então, muito pelo contrário, eu não tenho privilégio com a doutrina espírita transformar ninguém em louco. Mas, se ele for bem compreendido, e aí é o bem compreendido, senão não tem sentido, né? Ele é um preservativo contra a loucura. Só que quando a gente vai achar esse trecho também lá no livro, o que é o Espiritismo, não é só a loucura. Ele coloca a loucura e o suicídio. Tá? Então, lá fica assim, vou mais longe. Digo que, bem compreendido, o Espiritismo é um preservativo contra a loucura e o suicídio. E depois ele vai falar sobre o suicídio. E aí eu tinha trazido para projetar, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, o Bem-aventurado os aflitos, exatamente lá. Vou tentar conectar de novo aqui, vamos ver se dá. E do suicídio. Vamos ver se ela mantém. Então Kardec começa trazendo como é que a doutrina espírita pode ajudar, inclusive, a combater a loucura e o suicídio. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, há um item, o suicídio e a loucura. E o 14, aqui o item 14, ele começa assim, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a calma e a resignação, não é?
a maneira como a gente tem considerado a vida terrestre. Porque ele está dizendo que muitos se tornam loucos pela maneira ou pelo olhar que tem da vida terrestre. Não é? Diante dos... Exatamente isso. Exatamente como a gente reage a tudo isso. E aí coloca na confiança no futuro. Porque se eu realmente confio no futuro, a maneira como eu lido com a vida, ela se torna diferente. Porque aqui passa a ser apenas um momento, né? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, a loucura é justamente aquilo que a gente não tem coragem de suportar. Quantas são as coisas que começam a chegar para nós, é um desafio, não deixa de ser ali uma prova, né? Também uma expiação, e que se a gente suportar, a gente consegue se elevar. Mas aí a gente está buscando mais, e aí a gente cede, e a gente não tem a coragem de se manter ali, de suportar, né? Então a gente acaba caindo na própria loucura. Se nós fizermos um pensamento muito rápido, será que a maneira como nós temos vivido hoje já não é uma loucura? Se a gente não olha para dentro da vida nossa com um olhar espiritual, aí não é um olhar de doutrina espírita, é um olhar espiritual. Será que a gente não está vivendo um processo da loucura e não estamos percebendo? O que será que nos tira do sério, né? O que será que surge na vida e a gente não consegue lidar com aquilo? E ele continua lá, né? Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira, porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado em outra circunstância. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não foram isso, a conturbariam. Então, se nós olharmos pela lente da doutrina espírita, nós temos que olhar muitas coisas com indiferença, como ele coloca. Nós temos que olhar e falar, bom, isso aqui eu vou até me alegrar, porque isso aqui, se eu conseguir superar, é melhor para mim. Eu não vou me chatear com qualquer besteira, vamos colocar sempre acima dos acontecimentos. Tudo que acontecer não vai me abalar, não vai abalar, não vai me conturbar. Porque nós não percebemos, mas é preciso que a gente mude essa perspectiva de como a gente vai encarando tudo que a vida vai nos trazendo. A doutrina espírita nos pede isso. Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pela força que faz, né, por vencer todas as dificuldades, né? Gente, sim, a emoção toma conta e a gente quer. A gente atropela. E se a gente pensar bem aqui, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós estamos falando de um tempo aqui e a psicologia não existia. A gente tem que olhar e pensar, né? Se nós surgiu meio junto ali, um pouquinho, né? O estudo sério, o olhar da psicologia como ciência, né? Também existia a mediunidade, existia toda a comunicação, mas nada como ciência. Então surgiu meio que junto. Se a gente olhar a doutrina espírita, ela vai tratar muito mais, vai tratar a questão espiritual, que é onde muitas vezes está a base de todo o problema. E
a gente percebe como que a humanidade às vezes toma um caminho diferente para depois chegar onde tem que chegar, né? Não que a psicologia não vá trabalhar, mas não vai trabalhar diretamente o espírito, né? Então a gente percebe que às vezes a gente não consegue levar pela perspectiva e talvez essas refutações no passado foi o que dificultou bastante o espiritismo estar olhando para essas questões mentais mesmo, né? Aí voltando então, né? Então já que o espiritismo não leva à loucura, nós já vimos que, muito pelo contrário, ele vai até aliviar esse processo da loucura. Então Kardec vai querer trazer agora para eles o que leva à loucura. Já que o espiritismo não leva, nós já falamos, então agora vamos ver exatamente o que leva à loucura, né? Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, ou seja, de sobrecarga mental, né? Devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. Então ele estava falando lá da loucura e agora ele trouxe que a loucura nos leva ao suicídio. E ele coloca quais são os motivos, né? As decepções, podemos pensar decepção amorosa, podemos pensar perdas financeiras, o que mais que a gente pode pensar nas decepções da vida, nos infortúnios? Uma doença, um conflito familiar, uma dificuldade no emprego, perder o emprego, né? Uma briga social, de repente, né, no trânsito, alguma coisa assim, com um amigo, né? E a gente precisa pensar aqui, nessa época, que a depressão, por exemplo, e a ansiedade eram vistos como doenças mentais. Porque não tinha um conhecimento ainda, né? A psicologia vai surgindo agora, poder estudar isso de forma mais precisa, né? Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem, o que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Então, afeta menos, né? De forma mais mediana. O que destacou para vocês aí? Ou um termo, ou uma palavra, ou... Pode ser. Eu vou trazer então antes. Aqui está o grande problema. O verdadeiro espírito. Então, aí a gente não se enquadra mais aqui, entendeu? Então ele falou, o verdadeiro espírito, foi por isso que nós falamos, a gente acaba se envolvendo, a hora que a gente vê já está dentro de toda a confusão, porque a gente não é o verdadeiro espírita, né? Então, quem realmente pratica aquilo que a doutrina espírita traz, está muito longe, né? Por isso que a gente está meio louquinho. Por isso que a gente cai. Ele coloca que a gente vê de um ponto de vista tão elevado. Em outro momento, que ele trabalhou o ponto de vista também lá no Evangelho, ele vai falar que se nós estivéssemos em cima de uma montanha, num ponto mais elevado, e nós olhássemos abaixo, nós veríamos as coisas muito pequenas. Só que se a gente estivesse lá embaixo olhando, as coisas pareciam muito grandes.
Então depende muito de que forma nós estamos convivendo no dia a dia, se olhando as coisas de forma mundana, de baixo para cima ou de cima para baixo. Aí a gente vai uma pisada no nosso pé, não é nada, mas se eu estiver lá embaixo, é muito. Né? Então ele coloca o ponto de vista tão elevado, as coisas vão parecer muito pequenininha, muito mesquinha, porque qual é o meu propósito? Meu propósito é chegar à condição de perfeição que me é permitido. Então, essas coisinhas que vão acontecendo, esses incidentes, tá tudo bem. A gente releva, a gente até sorri, vamos embora, porque eu vou avançar um passo a mais. Não é assim que acontece, mas deveria ser, né? E ele vai dizer que no verdadeiro espírita as emoções não são tão afetadas, porque ele está num olhar mais racional das coisas que estão acontecendo. Já naquele que é mais ou menos espírita, a emoção inflama. Né? Então a gente sente um impacto emocional. Ademais, não, é um pouco de tudo, né? Por que a gente age assim? Por fraqueza, pelas tentações, das paixões da vida e até pelas tentações do passado, né? A gente querer superar e também por falta de vontade. Mas a gente tem que lembrar, ainda hoje a gente está fazendo um estudo cedo, né? Da questão 167 do Livro dos Espíritos. E lá fala qual é o objetivo principal da reencarnação. O que objetiva a reencarnação? Aí ele diz expiação. Mas a segunda, depois disso, os Espíritos dizem melhoramento progressivo da humanidade. Então nós estamos nesse caminho progressivo de aprendizado. Nós já fomos muito piores, né? Nós estamos buscando vencer as nossas tendências. Então, nós ainda não somos espíritos assim, né, que conseguem olhar a vida de uma altura. A gente ainda vive a condição muito mundana. E vivendo a condição mundana, a gente ainda se alimenta dos prazeres que as coisas do mundo nos traz. E aí tudo aquilo que pode diminuir o meu prazer nas coisas do mundo é onde a gente cai. Porque a gente busca o prazer ainda, né? Se fosse eu, né? Será que eu também chegaria a fazer, né? Eu acho que... Nesse ponto que ele chegou, de dar uma 360 graus. Comparando a vida de Paulo, né, vamos pensar assim, eu acho que o ponto mais marcante de Paulo Estevam, lógico que é ele encontrando com Jesus, mas nós poderíamos encontrar com Jesus e virar as costas e sair correndo e um abraço, né? Obrigado. Sim, por isso que eu falo assim, o ele encontrar Jesus e cair já mostra ali, me entrego. Mas eu acho que o ponto mais alto do Paulo Estevam, ele está lá na segunda parte, acho que é o capítulo 3, quando ele trabalha lutas. Você lembra, Dani? Lutas e humilhações. Quando ele retorna do deserto, aí, que é o deserto é nós mesmos, né? Quando eu retorno da viagem para dentro de mim mesmo, né? E aí ele vai lá ao encontro do pai, vai buscar os amigos não o recebem, diz que inclusive ele está louco, né? Porque na perspectiva do materialismo, o outro é o louco. Aí ele vai ao pai para contar para o seu pai, que é um dos seus melhores amigos, também não é aceito, é expulso, e aí ele vai dormir na gruta, lá no meio das pedras, né? Não sei que eu esteja pulando alguma parte, mas agora que é a parte que muitas vezes nos pega. Porque ele é levado até Abigail. Tem Estevão e Abigail. E nós podemos pensar que nesse pensamento são duas forças íntimas aí, né? Também, né? E ele vai perguntar, como eu faço para compreender exatamente o que Jesus quer de mim? Os desígnios perfeitos de Jesus. Porque aí está o negócio. Será que eu estou entendendo o que Jesus quer de mim nesse momento? Eu não estou na condição de um Paulo,
Aí ela vai dizer, ama. Aí fala, mas eu vou amar na altura de um Paulo? Não, você vai amar na altura que você está agora. Que é o ama, trabalha, espera e perdoa, né? Então, esse ama, trabalha, espera e perdoa é no nível em que nós estamos, né? Então a gente não consegue amar, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue, né? Não tem esperança ativa, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando. E aí dentro desse nível que nós estamos, que ainda vamos errar, né? Porque a condição de espírito que nós estamos, lembra da escala espírita, nós ainda estamos na condição de erro. Ali eu tenho que entender o que eu tenho que fazer, quais são os desígnios perfeitos que Deus espera de mim ali. Aí falta vontade. Porque aí Paulo falou, tá bom. Então ela fala, ama, né? Aí ele fala, mas como eu vou amar? Jesus falou para amar até os inimigos. Né? Como eu posso aumentar esse sentimento do amor? Ela fala, trabalha. Trabalha em você, trabalha no outro. Mas o outro muitas vezes ele não quer, tem o tempo dele. Né? Ele fala, espera, né? Mas espera com esperança, fazendo tua parte, né? Sem esperar nada do outro. Né? E fala, mas olha como? Porque às vezes o outro tem uma força muito contra, né? Muito contrária às minhas vontades. Aí ela fala, perdoa, perdoa e segue, perdoa e segue, perdoa e segue. Porque o caminho, gente, assim, quando a gente faz a leitura de doutrina espírita, nós temos um começo, não tem fim, mas vamos pensar num fim. Existe um fim como objetivo. Mas numa estrada tem um começo e tem um fim. Eu preciso chegar no fim, demore o tempo que for. Tem gente que vai de avião e demora 20 minutos. Tem gente que vai a pé e vai demorar 20 anos. Tá tudo certo, né? Mas nesse meio do caminho, os buracos que vão surgindo, que é justamente o que ela está falando, esse olhar da vida, eu preciso passar por ele e seguir. Igual um rio. O rio, você tem vários obstáculos, tem pedras, às vezes tem tronco. Ele envolve aquilo, ele não abandona, porque senão eu estou descartando aquilo. Então ele envolve o aprendizado e segue. E é isso que a gente tem que fazer. Só que o que a gente faz? A gente para. Ou a gente exclui, ou a gente ofende, ou a gente para brigar. E aí a gente não caminha. Esse é o desafio. Cheio. E aí nós estamos longe do verdadeiro Espírito. Quando a gente começa a desenvolver, é onde ele acabou aqui, né? A gente acaba sendo menos afetado emocionalmente. Ademais, ele continua aí, né? Ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva, ou seja, o protege, né, do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e do suicídio. Então é o que nós falamos, né? A gente só está de passagem aqui, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E agora a gente pensa assim, será que uma buzinada, será que uma fechada de trânsito já tira a nossa paz? Essa é a medida nossa. Né? Então, será que quando surge uma situação inesperada, eu me desespero? Ou eu continuo calmo? Como eu reajo àquilo que o mundo está trazendo? Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam. Então agora está falando, então nós conhecemos também, olhando as comunicações que os espíritos vão trazendo, né? O intercâmbio. Qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que já é considerável o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do Espiritismo. Então, o que ele está dizendo? Olha, o que acontece com os que encurtam a vida? O que acontece com aqueles que se suicidam?
Nós já sabemos pelos relatos, pelas próprias experiências nas reuniões mediúnicas, os próprios livros que vão trazendo, quais são as experiências que eles trazem lá. A doutrina espírita traz isso e nos mostra que a vida continua. Qual é o pior pesadelo de um suicida? Saber, ele acorda do lado de lá e a vida não acabou. Então, quando a gente ganha conhecimento desse olhar, a gente para refletir, e aí quantos teriam vontade de desistir da vida, mas aí sabe das consequências no plano espiritual, por uma violação da lei divina, então eles não se suicidam. Não é pouco o número de atendimentos fraternos de pessoas que chegam falando, olha, eu quero me suicidar. Olha, eu não estou mais aguentando. Eu não sei, às vezes eu quero, não tenho coragem, às vezes eu não sei o que está acontecendo, às vezes tem uma força que vai me levando, eu não estou conseguindo aguentar. Não é um, não é dois. E vem diminuindo, nós temos os relatos aí, vem diminuindo a faixa etária disso tudo. E vai diminuir mais, o próprio Kardec já preveu lá atrás, né? Bom, vamos voltar aqui, ó. O verdadeiro espírito, não. Mas eu digo assim, ele sabe que a vida não acaba, mas o momento é tão... Ele entra na ideia fixa, o conduz à loucura, a loucura trabalha a ilusão e ele vai. Tem trabalhadores espíritas que vão. Não está livre de nada. A gente conversa às vezes, né? Como que nós vamos sentindo algumas influências muito sutis que vão nos conduzindo a isso. A gente não parar para pensar, né? Mas porque o suicídio, nesse caso, é o suicídio ainda não espiritual, não influenciado também, mas por aqueles que têm um desgosto da própria vida, né? Pela situação que estão vivendo, pelas decepções da vida. Né? Aí eu trouxe para nós, de novo, o item que ele trabalha no Evangelho sobre o suicídio. Só que eu não sei se eu vou conseguir projetar. Se eu não conseguir... Vamos ver. Posto de lado. Suicídio é loucura, né? Nós já falamos sobre a loucura. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconsciente, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento. Qualquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se de facilidade e de paciência. Então aquele que olha e sabe que, nossa, hoje o dia não está bom, ou esse mês não está bom, esse ano não está bom, faz 3 anos que não está bom, mas daqui a pouquinho melhora, e talvez nessa vida material vai ser assim mesmo, né? Então a gente vai olhando de forma diferente, como ele coloca, enche-se de facilidade e de paciência, não é? Só se desespera quando nenhum termo divisa para o seu sofrimento. E que é a vida humana o que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, lá no nosso lar, se eu não me engano, é no prefácio, vai falar que 100 dias aqui, 100 anos aqui, um dia na eternidade, na percepção de tempo. É isso, né? Um corpo, uma veste, 100 anos, um dia. É isso mesmo. Mas para os que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, achando muito natural,
muito lógico mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, quando a gente não olha pelas questões espirituais, mas acha que tudo é material, está tudo certo, porque se eu só penso na matéria, só existe a matéria, eu morri, não tenho nada. Aliás, eu penso assim, a pessoa é materialista. Não acredita em nada depois da vida. Era mais fácil já ir, então. Por que eu vou levando a vida 10, 20, 30, 40, 50? Ah, bom, agora vai acabar tudo, mesmo acaba. Porque quer viver o bendito do prazer do mundo. Então, é o que eu estou dizendo, se a gente só olha pela perspectiva do mundo e eu não creio na eternidade, então acho que tudo vai acabar. Então, aí a pessoa se suicida, né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. E aí ele segue mais um tanto para nós. Covardia moral, porque desenvolver a moralidade é algo que nos dá muito trabalho. E às vezes a gente acha que está indo, daqui a pouco a gente cai e percebe que não estava, e tem que voltar de novo, né? Então essa covardia moral é o que pega a gente, né? A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, aquele que é materialista, mas aquele que prega também essa doutrina, também tem responsabilidade. Então, aquele que, vamos lá, vamos pensar o que Kardec está dizendo aqui. Tem doutrinas materialistas. Elas são os venenos que nos levam, a maioria, do suicídio. Tá. Tem aqueles que constituem apóstolos de semelhantes doutrinas. Quem é o apóstolo? É aquele que foi lá, aprendeu e agora ele está aplicando. A ideia materialista. Tremenda responsabilidade. Como a gente está vivendo hoje? Nós temos responsabilidade também. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito natural de pensar no suicídio, onde, em suma, há coragem moral. Então, aqui agora, quando nós olhamos para dentro da doutrina, sabendo então que a existência segue para lá do túmulo, com muita paciência, com muita resignação, agora nós vamos desenvolver coragem moral. Resignação e paciência. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem encurtar a sua própria vida. Nós temos o livre-arbítrio, mas toda vez que violamos uma lei, nós temos que voltar e reparar. Há consequências para a violação das leis, né? Então não vou nem entrar no mérito do que acontece aos suicidas, né? De buscar o céu e o inferno, lá tem bastante relato. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídio consciente.
e o inconsciente. Comparando-se, então, porque o inconsciente é tudo que nós fazemos que vai encurtando a nossa estadia aqui. Tudo. A não ser que nós vamos nos tornar um mártir, aí tudo bem, né? Aí depende do que nós vamos fazer. Mas tudo que a gente faz que encurta a nossa estadia aqui são suicídios inconscientes, né? Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então Kardec fez o que aqui agora? Ele veio trazendo a conclusão dele assim, olha, pela lógica normal disso aí que vocês estão defendendo, é cair no suicídio, na loucura. O Espiritismo está trazendo para uma outra linha. Teoricamente, ele falou assim, olha, o que vocês estão falando está errado. O que vocês estão apoiando é o que está levando à loucura. A doutrina espírita está tirando vocês desse processo. A gente volta ao texto aí, né? Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele, o Espiritismo, né, prodigaliza a todos os que se deram o trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Então Kardec vai desejar para aqueles que não acreditam, os descrentes, né, para que eles possam experimentar o consolo e o benefício que a doutrina espírita traz àqueles que têm se dedicado, que têm buscado, né, que estão explorando o Espiritismo. Cumpre também, agora aqui Kardec vai jogar um pouco na conta da própria religião. Kardec não pega muito leve, né? Acho que é por isso que eu gosto um pouquinho mais. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor ou o medo, né? Sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. A igreja também batia, inclusive a igreja era a que mais falava que a doutrina espírita só tinha louco, o espiritismo era louco. Então ele está jogando, bom, o medo no diabo também já afetou muito o cérebro, né? Quantas vítimas não tem feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar mediante horríveis pormenores? O medo ele sempre existiu, mas quando a gente olha para dentro da religião, o medo tem não só na religião, mas precisamente na religião, é no sentido de tentar controlar a humanidade, de ter o poder, de ter o controle. O medo sempre foi instituído por isso, né? Ele coloca que qualquer tipo de medo, o sofrimento que o medo vai causando, ele vai trazendo ali desequilíbrios mentais. Porque a pessoa vai criando imaginações que nem existem. E isso, ao longo do tempo, vai se constituindo alterações mentais. E uma coisa que pode provocar muito a loucura é o próprio medo do diabo. Por quê? Lembra que a gente falou que vai criar uma ideia fixa? Daqui a pouquinho a gente vai criar que tudo é isso, tudo é o diabo, tudo é o demônio, isso, aquilo. Né? Então, a gente vai pensar assim, o medo ele vai surgir em diversas situações. O que nós precisamos fazer com o medo? Primeiro passo, olhar para ele. Questionar ele. Olhar com olhar racional. Porque muitas vezes aquele medo vem da constituição lá de trás, e se a gente parar a pensar não tem sentido nenhum. Mas a gente continua ainda tendo esse receio. Então a gente, olhando para a igreja, a gente estava falando do quê? Das penas eternas. Aqueles que eram condenados ao fogo do inferno. E aí tudo que fazia, olha, você vai para o fogo do inferno. Olha, quem vai no Espiritismo vai para o fogo do inferno. Tem pacto com o diabo. Aí nós falamos, ainda bem, o diabo é bonzinho, porque está sempre pedindo para a gente poder melhorar. Né? Então se a gente parar para pensar,
O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Então tinha muito essa questão, né? Vamos falar sobre o diabo para as crianças, que aí elas vão criando juízo, depois quando ficar velho, aí já está tudo bem, vamos embora. Sim, é do mesmo modo que o bicho-papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que antes. Então agora eu cresço, eu não tenho mais medo do bicho-papão, nem do lobisomem e nem do demônio, do diabo, nada disso. Mas agora eu estou pior mentalmente, porque nós fomos sofrendo esse impacto emocional por todo o tempo da infância. Então, quando, porém, eles deixam de ter medo, estão piores do que antes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo do cérebro delicado. Então, toda a base psicológica nossa hoje se diz respeito àquilo que nós recebemos de informação no passado. Porém, a gente precisa tomar um cuidado. Quando nós fizemos, o estudo que nós fizemos do Hamed lá foi as dores da alma, né? É normal que a gente sempre pense assim, né? Então, a criação que os meus pais me deu constituiu esse medo me abalou e hoje eu trago esse trauma ou isso ou aquilo. Só que chega um momento em que a gente começa a constituir força para vencer tudo aquilo. Por isso eu estou olhando para o medo, eu estou tentando encarar pelo olhar mais racional, eu estou começando a não me abalar tanto com esse olhar mais espiritual que eu estou tendo agora. É isso que Kardec está trazendo, tá? Então, quando a gente pega uma criança que é muito exposta à figura do medo, ela vai provavelmente ter alguns transtornos mentais ao longo. Isso aí, a própria psicologia tem desenhado isso, né? Vai tendo impactos intensos nas questões cerebrais. Bem fácil seria, agora aqui que ele pegou, né, na igreja, ó, bem fácil seria a religião se por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Então, será que se não tivesse medo, se a religião não impusesse medo, será que ela realmente teria a força que ela tem? Ou será que se ela tirar o medo do jogo, o poder dela perde? Porque, de novo, quantos só estão na religião pelo medo da condenação? Não vamos olhar dentro da doutrina espírita. Agora Kardec saiu do espiritismo. Ele está trabalhando lá as penas eternas. Ou os gozos eternos, como a gente quer pensar. O céu e o inferno. Naquela época, na Igreja Católica, era católica, né? Então, é nesse olhar. Quanto forte realmente seria a religião se tirasse o medo? Felizmente, assim não é. Por exemplo, dentro da doutrina espírita, né? De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Então, se uma religião precisa de medo para impor poder, quer dizer que ela é muito frágil. Porque se eu tiro o medo, desabou as bases, as colunas daquela religião. Mas aí ele fala assim, olha, o Espiritismo não coloca medo. Então o Espiritismo tudo pode, a gente fala que tudo pode, mas não me é lícito, né? Então tudo pode, o Espiritismo não proíbe nada. Só que o conhecimento que a gente adquire é o que Kardec colocou aqui, ó. Se eu souber utilizar. Então eu não vou proibir nada não, mas se você não souber utilizar, também não adiantou nada. Tá? Então ele vai vindo, ele passa pelo olhar da ciência, pelo olhar materialista, pelo olhar da religião, e ele vai batendo e destruindo o argumento um por um até chegar e falar, ó, doutrina espírita tem esse olhar espiritual, espiritualista, né? Se você souber usar, você vai sair desse medo, sair de tudo e vai se libertar. E vai ficar menos louco, não vai ficar mais louco e nem vai se suicidar. Mais louco eu acho que nós estamos ficando um pouquinho, né?
Alguma contribuição, alguma dúvida?